Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Ellen Mendonça. Que bom te ver por aqui. Neste vídeo, irei resolver com você as atividades do Plano de Estudo Doutorado do segundo ano referente à semana 3, e o tema é Equilíbrio Químico e Princípio de Le Chatelier. Le Chatelier? Vamos lá descobrir? Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar com você sobre gentileza gera gentileza. Então, eu estou aqui gerando uma gentileza para você, colocando aqui no canal as atividades resolvidas de química. Que tal você retribuir com uma outra gentileza, clicando aí no joinha, curtindo o vídeo, escrevendo aí nos comentários o que você acha do vídeo, o que você pode contribuir, né, de alguma forma com a sua dúvida, com a sua gratidão. Compartilhe também com seus colegas e amigos. Assim você estará me ajudando muito a continuar com o canal, trazendo cada dia mais conteúdo, mais videoaulas aí para vocês. É muito importante que antes de você resolver as atividades, você tenha assistido o conteúdo explicativo da semana, que é sobre o princípio de Le Chatelier. Então assista aí, vou deixar aí nos cards também na descrição do vídeo os links dessas videoaulas aí para você complementar o seu estudo. Então vamos lá resolver as atividades. Atividade 1. Preveja o efeito produzido no equilíbrio abaixo por cada uma das seguintes perturbações. Nós temos aqui a reação de formação da amônia, ela é uma reação exotérmica. Então, se a gente alterar a pressão, a temperatura, adicionar substâncias, retirar substâncias ou um catalisador, o que vai acontecer com o equilíbrio químico? Então, já percebemos que é uma reação exotérmica, vamos então para a letra A. Aumentando a pressão. Então, quando falamos de aumento de pressão, nós temos que estar lembrando o seguinte: volume, temos aqui no reagente um volume com 3 volumes, então nós temos 4 volumes no reagente e temos um volume no produto. Então, se eu aumentar a pressão sobre esse sistema, sobre essa reação, então o equilíbrio vai deslocar no sentido da direita, ou seja, no sentido da formação de amônia. Então, vai favorecer a formação do produto. Letra B, uma diminuição da temperatura. Veja que nós temos aqui uma reação exotérmica. Então, a reação no sentido direto é exotérmica. A diminuição de temperatura vai favorecer a reação exotérmica. Então, vai favorecer também a formação da amônia. Letra C, pela introdução de H2 ou N2. Então, H2 é uma substância que está no reagente e N2 também é uma substância que está no reagente. Se a gente adicionar mais substâncias no reagente, então vai deslocar o equilíbrio no sentido de formar mais amônia. Então, o aumento da concentração de algumas substâncias, ela favorece o sentido oposto. Então, se você adiciona substância ou aumenta a concentração no reagente, vai favorecer a substância que está no produto, ok? Então, vamos agora para a letra D, a retirada de amônia. Então, se eu retirar a amônia, o que vai acontecer com esse equilíbrio? As substâncias que estão no reagente vão ter que reagir para repor essa substância que foi retirada. Então, a diminuição de concentração desloca no sentido da retirada. Então, também vai favorecer a formação do produto, que é a amônia. Por último, nós temos aqui a adição de um catalisador. O que o catalisador faz no equilíbrio químico? Na verdade, ele não altera o equilíbrio químico, ele vai favorecer a redução da energia de ativação e, consequentemente, aumenta a velocidade dessa reação. O equilíbrio não vai ser alterado quando você adiciona um catalisador, ok? Não se esqueça disso. Todos os sistemas em equilíbrio. Temos aqui a reação A,
de formação da amônia, e temos a reação B, de decomposição do óxido de nitrogênio. Veja que a reação A, o calor está do lado do reagente, então essa reação, para ela acontecer, ela precisa absorver calor. Então, nós temos uma reação endotérmica. Na reação B, o calor ele está no produto, então significa que a reação libera calor, então ela é uma reação exotérmica. Vamos então analisar as questões e verificar quais são corretas, quais são incorretas. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio do sistema A no sentido de formação dos reagentes. Então, vamos analisar o sistema A. Se é pressão, tem que verificar quais os volumes. Eles são proporcionais aos dados estequiométricos. Então, temos aqui um volume mais 3, 4 volumes. Aqui no produto, nós temos 2. Então, temos 4 volumes no reagente, 2 volumes no produto. Então, se eu adicionar pressão a esse sistema, o que vai acontecer? Substâncias que estão no reagente vão reagir e formar aqui as substâncias que estão no produto. Então, o equilíbrio vai deslocar no sentido de menor volume, que é o produto. Então, a alternativa A está incorreta, porque aqui está falando que desloca no sentido da formação de reagente, mas vai deslocar no sentido da formação de amônia. Então, A incorreta. B. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio do sistema A. Então, vamos ver o aumento da temperatura, o que vai acontecer com o sistema A. Na reação A, nós temos a reação endotérmica no sentido direto. Então, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer a reação endotérmica. Então, vai favorecer a produção de amônia de quem está no produto. B está falando que está no produto, então B é correto. Então, aumente a temperatura, desloca o sentido da reação endotérmica, que no caso é produto. Então, B está correta. C. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio no sistema B. Então, diminuição de pressão, sistema B. Vamos analisar. Temos aqui um volume no reagente, temos um volume no produto, mais meio. Então, temos aqui um volume no reagente, 1,5 no produto. Se diminuirmos a pressão, então vai favorecer quem está com maior volume. Então, maior volume é no produto. Aqui falou que é reagente, então letra C é incorreta. Letra D. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio do sistema B. Então, o que nós temos na equação B? Uma reação exotérmica. E falou aqui que nós vamos diminuir a temperatura. Se nós diminuirmos a temperatura do sistema B, vai favorecer a reação direta. Então, no sentido de produto, aqui falou que é reagente. Então, letra D, incorreta. Por último, o aumento da temperatura da pressão apresenta efeitos contrários, tanto em A quanto em B. Nós já analisamos aí o que acontece com a pressão e a temperatura em A e B. Então, ocorre o seguinte, que ao aumentarmos a temperatura do sistema A, vai favorecer a formação de produtos. Aumentar a pressão vai também favorecer a produção das substâncias do produto. E quanto ao sistema B, se aumentarmos a temperatura, vai favorecer a formação das substâncias reagentes. Se aumentarmos a pressão, vai favorecer também os reagentes. Então, aqui está falando o contrário, né? Que o aumento da temperatura e da pressão apresenta efeitos contrários. Então, na verdade, está errado também a letra E.
Atividade 3. Quando aquecido em um recipiente fechado, o I2 sólido sublima e forma I2 gasoso. Estabelece, então, o equilíbrio químico representado pela equação I2 sólido se transformando em I2 gasoso. Então, não esqueça aí de curtir o vídeo se você estiver gostando da explicação. Sobre esse equilíbrio, respondo o que se pede. Então, nós vamos assinalar com um X a resposta correta. Indique se a substância é endotérmica ou exotérmica, ou seja, não existe substância endotérmica ou exotérmica, existe processo endotérmico ou exotérmico. Então, mal colocada aqui a palavra substância. Então, para que a substância iodo sólido passe para iodo gasoso, ou seja, se transforme, ela precisa de absorver calor. Então, absorver calor, o processo é endotérmico. Assinalando com X, se com o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio da sublimação do iodo diminui, permanece constante ou aumenta. Já falamos aí na letra A que aumentando a temperatura, nós vamos obter a substância no estado gasoso. Então, se eu aumentar a temperatura, vai aumentar a quantidade de substância aqui no produto. Então, consequentemente, vai aumentar a constante de equilíbrio. E letra C é qual o efeito da temperatura nesse equilíbrio? Então, já falamos sobre isso também. Se eu aumentar a temperatura, eu vou obter mais produto. Então, vai deslocar o equilíbrio no sentido da direita, ou seja, no sentido da formação do produto, ok? Atividade 4. O ozônio é formado quando o oxigênio é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta, por meio da seguinte reação endotérmica: oxigênio formando gás ozônio. Considerando o princípio de Le Chatelier, diga quais das situações abaixo favorecem a formação do gás ozônio. Então, observando aqui, o gás ozônio ele está no produto. Então, nós temos que verificar quais são as circunstâncias em que a alteração vai produzir a substância ozônio. Então, como é uma reação endotérmica, no sentido direto, então, se eu aumentar a temperatura, vai favorecer a formação de gás ozônio. Então, letra A, correto. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e comentar. Okay? B, diminuição da temperatura. Então, diminuição da temperatura, já falamos aqui que vai favorecer a formação de ozônio se eu aumentar. Então, se eu diminuir, não vai favorecer a formação de ozônio, vai favorecer a formação da substância que está no reagente, que é o oxigênio. Então, letra B, não. Aumento da pressão. Quando vamos analisar a pressão, nós observamos os coeficientes. 3 mols aqui, 3 volumes. 2 mols, 2 volumes. Então, se eu aumentar a pressão, nesse sistema, então o oxigênio vai ser forçado a reagir e produzir o ozônio. Então, o aumento da pressão também vai favorecer a formação de gás ozônio. Diminuição da pressão. Já falamos que o aumento da pressão favorece, então a diminuição da pressão não favorece a formação de ozônio. E por último, aumento da concentração de gás ozônio. Quando a gente adiciona uma substância, ou seja, eu estou acrescentando, aumentando a concentração de uma substância, logicamente o equilíbrio desloca no sentido oposto ao do aumento da concentração. Então, se eu aumentar o gás ozônio, eu vou obter gás oxigênio. Então, a letra E também não responde aí ao princípio de favorecer a formação do gás ozônio, ok? Te ajudei? Clique aí no gostei, vou ficar muito feliz. Registre nos comentários a sua gratidão. Registre também qual é a sua escola, qual é a sua cidade. Nos próximos vídeos deixarei um grande abraço para você e um salve para sua escola. E o grande abraço de hoje vai para você que ficou aqui até o final e vai receber o grande abraço especial. Fique com Deus, até o próximo vídeo.